Então, quer dizer, Tinha tanta gente que fala que encontrou. Né? com tanto pedaço da cruz, deu para construir 2 arcas de Noé, ainda sobrou um bercinho. Certo. Sabe? Então, E o outro que é polêmico nessa história é o Santo Sudário. E aí? o Santo Sudário já foi analisado com carbono 14. Ele data do século 12. 12? 12. E o pessoal posta, né, cara? Aquela imagem, fala que era Jesus. Que era Jesus. Ali. Não, e olha, Nada disso. se aquele era Jesus, então Jesus não ressuscitou, porque aquele sujeito estava vivo. Entendi. E vamos colocar bem claro aqui, em que pese. Mas tem o fulano de tal que escreveu o livro defendendo o sudário, tem isso aqui, tem esse livro dessa grossura. Porque tem vários, Tudo né? bem, tem. Mas uma coisa tem que admitir. A Igreja Católica, oficialmente, o Vaticano, não se pronuncia apontando o sudário como sendo original. Entendi. O próprio Vaticano. Existem católicos que escrevem textos e mais textos defendendo o sudário. Mas, interessante, esses textos não foram bastante para convencer o Vaticano. Saquei. Você entendeu? O Vaticano considera o sudário um símbolo de fé. Certo. Uma relíquia, um símbolo de fé. Tá. Mas o Vaticano não aponta que aquilo ali... Não teria restos, então, nem mortais de Cristo, nem da cruz, nem da do cruz, sudário. nem do sudário. Nem, nada disso. Só naquele filme do Antônio Bandeiras que tinha lá Sim. do corpo de Cristo que encontraram, né? Então, nada. Agora, o que nós temos, vamos falar um pouquinho, então, de evidência acadêmica. É o resultado da crucifixão de Jesus. Porque mudou o mundo. Mudou o mundo. Foi um negócio assim... Os romanos crucificaram milhares de pessoas, mas aquela cruz ali mudou o mundo, as outras não. Entendi. E mudou tanto que é interessante que no 2º século encontraram em Palatino, é uma evidência que nós temos que Jesus foi crucificado. Porque no 2º século, poucas décadas depois ali da morte de Jesus, encontraram uma pichação numa escola romana do Palatino. Caramba! Você entendeu? Nossa, eu vou te incomodar um pouquinho. Se você escrever só assim, Palatine, com E no final, Palatine, Alexamenos. Isso. Palatine, Alexamenos. Olha que interessante essa... Palatine, isso. I, Palatine, com X, Alexamenos, menos, cross. Deixa eu ver o que ele vai aparecer. O Google é uma maravilha, né? Já achou. Pode olhar imagens aí, ó. É esse grafite aqui, ó. Ele está aqui. Olha o grafite original. Vou mostrar o grafite original primeiro. Tá com baixa resolução esse, hein? Esse aí tá ótimo. Esse aí mesmo, do Red. Esse aí tem uma interpretação, Que tem o desenho do lado, vai ajudar, ó. Isso, olha que maravilha, ó. Tá vendo? Olha. Aqui está o original, aqui está o desenho. Encontraram, isso está escrito em grego, e é uma pichação feita, um grafite feito de criança, ou seja, não é só de hoje que o pessoal brinca pichando porta de banheiro. E eles desenharam um burro numa cruz, direitinho. e um menino com a mão assim em posição de adoração, com o pezinho do lado, isso é interessante. Olha que interessante. O pezinho do lado. E aí tá escrito em grego aí, só que tá com um grego muito mal escrito, não só da grafia, mas com a própria gramática. Está escrito Alexamenos sebete theon. Alexamenos sebete theon, que tradução seria Alexamenos adora ou teme a Deus. E Tertuliano conta que havia na época uma piada, um nickname, vamos falar um apelido, alguma coisa assim, uma bullying, de chamar Jesus de o burro crucificado. Caramba! Então você vê que ali é uma evidência que eu tenho, muito antes da Igreja Católica surgir como... Isso aí foi o quê? Século II? Século II. Essa pichação. Exatamente, século II. Nem Constantino tinha vindo ninguém... Então a gente nota 2 coisas interessantes que isso aqui me diz. Que o cristianismo daquela época já entendia Jesus como Deus, porque se o outro está criticando ele, é porque era o que ele via. E segundo, que o cristianismo já entendia que Jesus foi crucificado numa cruz, como a gente vê hoje, que era a cruz latina que os romanos faziam. Saquei. Sabe? Entendi. Então isso é mais uma prova. Tem outras provas também de pichação, de crucifixão desenhada. Agora, do ponto de vista teológico, aí eu vou sair um pouquinho da academia, vou falar da fé. A ideia que nós temos é que a morte de Jesus não foi um mero martírio. Foi a morte do Filho de Deus no lugar da humanidade. Que olhando assim, grosso modo, parece assim, mas que Deus mais sádico é esse, que mata o filho dele por causa dos outros? Mas a história do que a gente chama em alemão de Heilsgeschichte, a história da redenção, ela é muito complexa do ponto de vista filosófico,
a humanidade quebrou o pacto. Você entendeu? Então, alguma coisa deveria ser feita. Então, tem toda uma construção teológica que vem desde o Antigo Testamento, com o cordeirinho que era morto e tudo mais. Ou seja, a teologia é uma área muito complexa nesse sentido. Complexa no sentido, assim, é rebuscada, é um saber de erudição. Esse é o ponto. E para você, assim, qual que seria, vou até usar uma palavra, qual que seria o seu santo graal? Meu santo graal. Encontrar o quê? Você ia ficar mais emocionado? Tipo, encontrar um pedaço da cruz dele, ou encontrar... Eu tenho meu santo graal. Qual que é? A Arca da Aliança. Ah, não falando da Arca da Aliança, vamos falar da Arca da Aliança. Embora Indiana Jones já encontrou, mas... Isso, a Arca da Aliança. Porque ela desapareceu na história. Entendi. Mas aí a Arca da Aliança é o quê? É Velho Testamento? Velho Testamento. A Arca da Aliança, para quem não sabe, é um baú onde foi guardado as duas tábuas dos 10 mandamentos. E essa arca, ela desapareceu de Jerusalém no 6º século a.C. Porque quando Nabucodonosor vem, ele tem 3 intervenções dos babilônios em Jerusalém. 606 a.C., 597 a.C. e 586 ou 87 a.C., dependendo de como você calcula aí. E numa dessas intervenções, Nabucodonosor destruiu o templo, foi na última. Então, a história é que mãos piedosas, para que Nabucodonosor não destruísse tudo, pegaram a Arca da Aliança e a esconderam. Mas aonde? Ninguém sabe. Eita. Esse é o mistério, ninguém sabe. Aí, na época dos Macabeus, diz que ela foi escondida em umas cavernas. Jerusalém hoje é um queijo suíço cheio de túneis, só que o problema é que os túneis estão embaixo daquele domo dourado ali, que é o Domo da Rocha. Que se a gente escavar lá, a gente proclama a Terceira Guerra Mundial. Porque daqui a pouco nós vamos falar disso. Porque é uma cidade, um lugarzinho complicado também, né, cara? Muito. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, vou fazer a propaganda. Pelo amor de Deus. Serjão já não tá tomando Coca-Cola, já tá fazendo ginástica. Tá vencendo a tentação, falando, pelo amor de Deus. Mas teve um cara aqui que escreveu o seguinte: quando o avião tá caindo, não tem ateu. Pra mim não precisa nem cair, não. Nem cair. Começou a balançar já, cara, eu já me converto imediatamente, cara. Imediatamente. Desse jeito, viu? Mas